Olá, pessoal, tudo bem? Você já parou para pensar nas relações entre zumbido, sono, soneca e sonhos? Então fica aqui com a gente que hoje o assunto vai rolar sobre esse universo super interessante e com associações muito mais comuns do que o que a gente imagina. Quem é que não passou por dúvidas de, eu tenho problema para dormir por causa do zumbido? Quando eu acordo depois de uma soneca, meu zumbido tá na lua. Eu tô até com medo de dormir à tarde porque eu não sei o que vai acontecer. Então, hoje o assunto é esse e vamos nos chegando aí. Sabe o que a gente tem que comemorar, celebrar hoje? Vocês sabem que eu sou da vibe de a gente tem que comemorar as pequenas conquistas. Hoje a gente vai celebrar a volta do meu pai depois de uma longa viagem de uns 4 meses aí, né? Tá ele aqui de novo do meu lado para juntos fazermos uma live que é ainda mais interessante para vocês. Pessoal, boa tarde ou boa noite quase, né? Hoje o sol tá quase se pondo aqui. É muito gostoso participar desse bate-papo com vocês, porque é mais um motivo que a gente tem de aprender. Tá? E todas as dúvidas que vocês colocam aqui são, na realidade, um alimento para fazer o nosso cérebro funcionar, no sentido de tentar dar algumas respostas que seja ou que possa ser coerente. É isso aí. Ô pai, você sabe que lá na metade da live sempre tem alguém que pergunta se você é médico também, né? Então você apresenta. Olha lá, a sua fã, olha lá, Karen Onofre, que legal, senhor Vladimir. Tava com saudades, né? Por isso que eu falei, Karen, que bom que a gente tá podendo voltar esporadicamente, pelo menos, a fazer isso, né? Vai lá. Não, cara, isso... Olha lá, ó, a Heloísa aqui, Seraldi, boa tarde pro senhor sentir sua falta, tá vendo? Gente, deixa eu falar aqui uma fofoca. Meu pai sempre fala, gente, mas a plateia é sua. Eles gostam de você. Eu falei, gente do céu, precisa passar confete assim, né? Pra vocês mostrarem que vocês gostam dele também, né? E tá tudo certo. As crianças que me envolvem. Mas que beleza ser criança, né? É sempre bom ser criança, porque é uma fase tão gostosa da vida. Todos nós relembramos bem de sermos crianças, né? Porque é a fase marcante. Provavelmente poderíamos dizer que seria uma fase inocente, embora não seja inocente, né? Porque desde criança nós temos percepção do mundo que nos cerca. Não, com certeza. Bom, e a gente vai, como o meu pai hoje vai falar um pouquinho da parte, do ponto de vista neurofisiológico, aí do sono e do sonho, antes eu quero levantar a bola aqui com vocês. A gente vai primeiro falar da associação de zumbido e sono, ou e soneca, e vamos deixar o sonho para depois. Então eu quero aí um sinal de vida, uma mãozinha levantada, para quem percebe que o zumbido sofre interferência. Mentira. Quem percebe dificuldade de iniciar o sono ou de manter o sono durante a noite toda por causa do zumbido. E pensando, por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque tem muitos motivos que podem levar uma pessoa a não dormir bem. Muitos. E para nossa plateia aqui, a gente pensaria em menopausa, ou andropausa, ou ansiedade, ou depressão, pelo perfil que vocês colocaram aqui pra gente, né? Alterações hormonais, outras, né, da tireoide também, que não seja só a questão dos hormônios masculinos e femininos. Mas eu quero saber de vocês, assim, quem que acha que é pelo zumbido que não dorme bem? E a gente vai colocando vocês aqui na pauta, no contexto, fazendo vocês todos participarem. Aqui, ó. Antes disso, de eu levantar a bola aqui, deixa eu de novo agradecer a santa equipe que está se formando. Eu nem te contei isso, pai. Agora a gente tem 4 pessoas que ajudam aqui no chat. Enquanto eu tô falando com alguém, ou agora hoje você tá falando, né? Muitas pessoas fazem outras perguntas em paralelo e que a gente não consegue dar conta, sim, né? Sim. Então aqui, a Fono Flávia Santos, Annelise Uliano, a Heloísa Helena, que é a Ceral de Aparelhos Auditivos, e a doutora Ana Lúcia estão aí também
também nos bastidores ajudando a responder pergunta. Eu parei, lembrei disso aqui, me desculpem, meninas, porque eu vi a resposta da Flávia que congelou aqui, ó. Tava ansiosa para esse momento, adoro ouvir essa dupla, né? Então só para assim, ó, só para vocês massagearem o ego dele, para ele ver que ele pode vir várias vezes aqui, né? Ele tava lá num lugar com a internet que acho que não era tão confiável para fazer a live, né? Exatamente. Mas enfim, vamos lá. Então, quem levantou a mão aqui, deixa eu só voltar aqui, a Darilenac, a Celibela já teve essa interferência, a Soelene, a Cris Trombin, quem mais? A Débora Ruti. E bastante gente no consultório costuma ter essa queixa na primeira consulta. Que a gente sempre pergunta o quê? O seu zumbido costuma interferir no sono? Sim ou não? Na concentração? Sim ou não? No equilíbrio emocional? Sim ou não? Na vida social? Sim ou não? E na vida sexual? Sim ou não? Então a gente vai buscar 5 domínios aí da vida, da rotina, para ver o que o zumbido interfere. E o sono, interferência no sono é muito comum. Então, tanto pode ser com não consigo pegar no sono porque tem um barulho no meu ouvido, na minha cabeça. E, em geral, essas pessoas, antes do zumbido, olha que interessante, veja se isso se aplica para vocês. São pessoas que antes do zumbido já tinham dificuldade para dormir, se o vizinho tá dando uma festa, se alguém tá arrastando móveis ou andando com um salto alto, por exemplo, se tem um barzinho perto, ou seja, já tinha uma dificuldade de ignorar informações sonoras externas e pegar no sono. Aí quando a informação sonora tá aqui, ó, né, 24 horas por dia, acaba tendo essa dificuldade. Veja se faz sentido para vocês. Se faz sentido que vocês que têm dificuldade para dormir pelo zumbido hoje, antes já tinham alguma interferência com os sons externos. Pode aí já responder. Eu já tinha insônia antes do zumbido. Ótimo ponto, Celibela. Quando a pessoa... A gente tem que sempre diferenciar. Veja se faz sentido para você, pai. Uma coisa eu dormia bem, o zumbido chegou e foi uma bagunça na minha vida. Ou não pego mais no sono direito, ou pego, mas não consigo sustentar, ou eu acordo às 4 da manhã e já era, né? Já não volta mais a dormir. A outra coisa eu já tinha insônia, já tinha uma dificuldade de pegar no sono para induzir, ou quando eu vou no banheiro, eu volto, eu tenho dificuldade para voltar a pegar no sono, e aí o zumbido aparece. Então, para essa pessoa, é um tempo a mais percebendo o zumbido por causa do distúrbio do sono. Ou seja, o distúrbio do sono é responsável pela percepção do zumbido e não o zumbido responsável pelo distúrbio do sono. Faz sentido isso? Faz sentido, exatamente isso. Beleza. Fala um pouquinho aí do sono que você estava falando, da questão do... Fala um pouquinho da questão do sono, da importância dele. Bem, nós estamos batendo um papo aqui sobre como era o sono do ser humano no passado. No passado não muito distante, há 200 anos atrás, por exemplo. Eu lembro. Não existia eletricidade e a iluminação era muito precária por meio de velas e candeias, de modo que a maior parte da população ela dormia quando terminava o dia, quando terminava o sol deixava de ser visível. Então escurecia e as pessoas dormiam. Elas dormiam e dormiam praticamente todas juntas, né? Não existia casas individuais praticamente, eram habitações mais coletivas, né? As habitações individuais eram em número muito pequeno e as pessoas dormiam e acordavam por volta da meia-noite. Acordavam por volta da meia-noite e trocavam experiências do que tinham sonhado nesse período.
e sobre fatos que aconteciam no dia. Então as pessoas disseram, as pessoas ficavam acordadas normalmente 2 horas. Por que a gente diz que era 2 horas? Não existia relógio naquela época. O relógio é uma coisa nova, né? Mas nós sempre temos um relógio biológico que funciona baseado no claro e no escuro, né? Através do hipotálamo, que define o que é claridade e o que é escuro para o organismo. Então as pessoas conversavam entre si, trocavam ideias sobre os sonhos, né? E sobre o sono, e muitas desses sonhos que eram revelados, eles se tornavam lúcidos, porque entravam numa discussão. E, de certo modo, as pessoas começaram a entender que esses sonhos eram reais, que faziam parte da vida. E isso foi sendo transferido para o conhecimento místico ou místico, que foi dando origem a determinados tipos de comportamento, né? Opa, deixa eu só, não quero te cortar, mas só para a gente não perder, porque o chat vai rolar aqui, ó. Tem um elogio para você aqui do Dr. Márcio Barros, que vale a pena fazer em voz alta. Boa tarde para a Tani e o senhor Vladimir. Assisti várias palestras do senhor Vladimir. Sempre excelentes, as palestras me ajudaram muito em minha formação pessoal e espiritual. Muita gratidão. A gente que agradece de você fazer esse comentário aqui. Muito obrigada, viu? É isso. A didática dele realmente acaba ajudando muita gente a entender isso. Vamos lá. Nós sempre procuramos passar a nossa experiência de vida. Embora a experiência de vida seja uma coisa própria de cada um, ela, de certo modo, pode ajudar a solução dos problemas dos outros. E isso é importante, né? Não que nós queiramos modificar a maneira de pensar das outras pessoas, que são própria característica de cada um. Mas quando nós expomos a nossa maneira, como nós entendemos o transcorrer ou algum evento, como ele funciona, de certo modo nós estamos também despertando uma certa curiosidade, tá? E a curiosidade é um elemento fundamental para você adquirir conhecimento. Só adquirir conhecimento quem tem curiosidade. Tá? Com certeza. Mas só para fechar o assunto, então as pessoas dormiam quando o sol se punha, elas acordavam, conversavam, daí elas dormiam de novo. E hoje a vida não é mais assim, e certo? Hoje a vida não é mais assim. E hoje a vida não é mais assim. Então, mas na medida em que apareceu o sistema de iluminação pública e as casas passaram a ser iluminadas, mudou o contexto, porque as pessoas já tinham uma vida noturna mais definida, né? Então não precisava dormir mais quando o sol se punha. As pessoas iam dormir mais tarde. Se as pessoas iam dormir mais tarde, consequentemente alteraram o mecanismo cerebral do sono e dos sonhos, mas mantiveram as mesmas fases. Então o interessante é esse. Eu, de certo modo, passei a dormir mais tarde, mas acordar também mais tarde. E daí a gente dizer que um período de sono saudável, né, para os jovens praticamente, seria de 8 horas. Porque nesse período daria tempo, então, de você fazer aquelas 2 fases de sono que foram interrompidas por causa da iluminação elétrica. Sim, e dentro dessa evolução da iluminação elétrica, das casas, a gente está vivenciando uma outra era mais específica, que é das nossas telas de computador, de laptop, de celular, conectadas a uma luz que impregna a nossa visão e nosso hipotálamo ainda mais do que a parte de iluminação da cidade, de uma maneira geral. Então, o contato com a luz acabou ficando cada vez maior e mais próximo, interferindo cada vez mais, progressivamente na qualidade do sono de um modo geral. Aí vem toda a questão, além da parte hipotálamo, visão, hipotálamo, melatonina, a ideia é essa questão do quanto a vida moderna também gerou muita alteração de comportamento emocional, que também acaba influenciando no sono. Mas voltando aqui para essa questão do zumbido e o sono, que é o tópico de hoje. Então, muita gente, como a gente falou, acaba tendo problema de dormir, tanto de pegar no sono, como de manter o sono, ou de sustentar o sono terminal por causa do zumbido. E
muita gente já tem distúrbio do sono, como algumas pessoas falaram aqui. Eu tenho ronco e apneia. Quer distúrbio do sono mais comum que esse, gente? Então, distúrbio do sono levando a uma qualidade péssima de sono entrecortado, com a possibilidade de perceber o zumbido em momentos de superficialização do sono, né? E podendo, de fato, olha, superficializa, percebe o zumbido, assim como perceberia uma luz acesa, assim como perceberia o vizinho tá arrastando o móvel, alguém tá andando né, tem passos lá em cima, né? Então, chegando nessa parte de consciência e aí percebendo, então, os estímulos que existem e aí se incomodando mais. Então, para mim, fica zumbido e sono, a gente pode deixar por hoje dentro desse universo aqui. E daí a gente... Ó, o Norman acabou de entrar. Oi, Norman. Dentro desse momento aqui por hoje. E já a gente tira mais dúvidas. Vamos falar um pouquinho dos sonhos. Dentro do sono, os sonhos. Essa parte onírica que eu acho super legal. De médico e louco todo mundo tem um pouco, né? De sonho todo mundo entende um pouco, mesmo que seja da parte popular. Quem percebe? A pergunta para vocês é: quem percebe alguma associação do zumbido com sonhos? Tipo, eu sonho com o meu zumbido, eu acordo de um sonho qualquer, o meu zumbido piora, mesmo que o sonho não tenha sido nada que ver com o zumbido. Coloca aí pra vocês, porque esse é um tópico bem mais interessante aqui, diferente pelo menos, mas muita gente acaba tendo. Por enquanto ninguém tá falando que percebeu essa associação. Fala um pouquinho aí. Pois e essa associação existe. Sim. Provavelmente as pessoas não tiveram, não quiseram ainda se manifestar. Porque quando você acorda com um zumbido, evidentemente que ele vai te incomodar para você voltar a ter o sono novamente. O fato de você acordar e sentir o zumbido te gera inquietação, te gera ansiedade. E a ansiedade é a inimiga número 1 do sono, né? Quando você está extremamente ansioso, você perde toda aquela capacidade de dormir em curto prazo, né? E esse é um mecanismo novamente complexo, porque se volta naquilo que você estava falando, que para dormir eu preciso que o hipotálamo ele acione todo um sistema glandular para produzir a melatonina, que vai ser o grande responsável para eu voltar a dormir novamente. Mas o interessante é que quando eu acordo, por um efeito qualquer, inclusive lembrando do zumbido, para voltar a pegar no sono, eu precisaria de uma maior quantidade de melatonina. E não tem essa maior quantidade de melatonina, porque a produção de melatonina vai diminuindo, vai caindo. Então, se a produção de melatonina vai caindo, eu vou ficando com mais ansiedade para querer dormir rápido e não vou ter mais dificuldade ainda. E aí o meu zumbido vai perturbar. O meu não, porque eu não tenho zumbido. Mas eu imagino que o zumbido das pessoas vão perturbando mais, né? É isso aí, ó. Então a Cris Trombin tá respondendo pra gente. Eu às vezes acordo depois de um sonho com um zumbido aumentado, né? Eu tava vendo aqui um resumo de uma aula de um pesquisador francês que deu uma aula no Congresso de Zumbido do Canadá em junho, né? Aquele que eu fui e falei pra vocês que a gente apresentou lá os 162 casos de cura do zumbido, né? Então, a aula dele veio imediatamente antes da minha, eu estava dando uma recapitulada aqui, né? Então, o que ele fala? Em geral, numa população dele tinha quase 200 pessoas. Se você perguntar, você se lembra dos seus sonhos? Você sonha com frequência, né? 22% das pessoas falaram que sonham com frequência. Uns 40 e poucos, uns 45 talvez por cento, tá aqui aberto, deixa eu ver, sonham com alguma frequência, não é tão frequente assim, e 15% são pessoas que não lembram do sonho. Eu tô nessa estatística, assim, eu não costumo lembrar dos sonhos. E vocês costumam lembrar dos sonhos, costumam sonhar e lembrar? Ou não?
Aqui, ó. Só percebo que uma noite... Tô deixando a pergunta porque tem uma latência de 20 a 30 segundos para chegar neles. Só percebo que uma noite de sono profundo e de qualidade, o zumbido quase some durante o dia. Perfeito, Lilibeck. Assim, muita gente fala isso. Noite que eu durmo bem, meu zumbido acorda mais baixo. Tá? Então, perfeito. É como prova e contra-prova. Eu tenho uma noite ruim, eu tô pior. Eu tenho uma noite boa, eu tô melhor. As pessoas veem a associação nos dois lados. Isso parece lógico também, porque se você dormiu bem, é porque seu índice de ansiedade é muito baixo. E se você dormiu mal, seu índice de ansiedade é maior e, consequentemente, ativaria, sempre no condicional, o zumbido, né? A percepção do zumbido. Sim. W Melo 92. Meu zumbido começou há 6 dias, estou desesperado. Amigo, não vale a pena. Procura ajuda médica especializada. Vai atrás. Google é cruel. A gente aqui, meia dúzia de pessoas, tem informação positiva para dar, tá? Mas como o zumbido é muito diversificado, faz o diagnóstico do seu zumbido ao invés de ficar achando que você tem a mesma coisa das pessoas, tá bom? Fica de conselho aí, sinceramente. Pedro, eu me lembro dos sonhos. Rosimo e Sérgio. Sonho, eu me lembro. Sonho e me lembro. Às vezes, eu sonho CCI. Se eu sonho e me lembro. Eu sonho e me lembro. Anderson Moreira. Luzia Feitosa, queridona. Normalmente eu lembro. Sonho bastante, lembro de alguns. Celibela. Raramente, a Flávia. Nossa, coisa mais rara eu lembrar. Mas a gente sabe que mesmo quem não lembra, sonha, tá? Então o sonho faz parte de um ciclo de sono. Bom, aí voltando, o que o pesquisador francês estava falando? Então a minoria, deixa eu botar aqui no slide aqui dele, só um pouquinho aqui, já aproveito aqui. A minoria é como eu que não lembra. Aí o que ele viu? Slides. Vocês estão ouvindo um barulho que tá vindo da rua? Se estiverem ouvindo, eu fecho a janela. Só me fala se tá chegando aí. Enquanto isso, deixa eu colocar aqui. Então, posso dizer o seguinte, enquanto ela procura Tá. aí, que segundo a neurologia, nós sonhamos de 5 a 6 vezes por noite de sono de 8 horas, tá? E que, de certo modo, nós nos lembramos sempre da última fase do sonho, aquela que acontece por volta de 5, 6 horas da manhã, porque em seguida nós nos despertamos. E nós nos despertamos, então a nossa memória consciente está mais ativa. Porque pela memória consciente que nós nos acordamos naquele determinado horário, que nós falamos que temos um reloginho biológico. E temos mesmo. Tá? Nós temos um reloginho biológico que é muito mais exato do que o relógio do que mecânico que nós usamos, né, hoje. Tá chegando barulho. Pedro, posso pedir ajuda? Achou? É que eu achei que não ia estar. Mas vamos lá. Então, a próxima pergunta do pesquisador francês aqui foi: para quem então lembra dos sonhos, que foi esse, 75% de pessoas, mais raramente ou mais frequentemente. A pergunta é: você ouve zumbido nos seus sonhos? E aí me conta se algum de vocês ouve o zumbido nos sonhos, tá? Ó, o Instagram tem me sugerido tanta coisa para zumbido que eu não sei onde buscar ajuda. É isso. É isso. Certo. Começa com um médico especialista. Aqui no Instagram, se você botar zumbido, você vai cair em vários médicos especialistas. Começa com investigação. E não qual que é o negócio que eu faço, qual é o aparelho que eu compro, né? Não faz sentido. Beleza. Então agora o barulho já vai melhorar aqui. Então, ó, eu não ouço, também não, nunca reparei isso. Você acha que se você sonhasse com zumbido, você ia reparar? Eu também não, acho que não, também não, nunca ouvi, tá vendo? Deve ser muito raro. E na verdade, olha só,
ouvir o zumbido num sonho normal, só 7,5% das pessoas, tá? Então, de fato, raro. Aí, ele entrou com uma questão, um termo que é o sonho lúcido. A gente estava conversando sobre isso também. O sonho lúcido é aquele que você, na hora do sonho, você sabe que você está sonhando e você é capaz de interferir o andamento do sonho. Quem aí tem sonho lúcido? Por quê? Para essa população de pessoas, sonho lúcido, então a consciência é bem diferente. Durante 42% conseguem perceber a presença do zumbido. Ou seja, sendo um indício, não uma evidência, um indício de que o zumbido está presente, pode estar presente durante o sono, só que a mudança da consciência não faz a gente perceber o zumbido enquanto dorme. Assim como às vezes não percebe a dor nas costas enquanto dorme, mas ela não necessariamente parou. Então, o fato de 42% das pessoas conseguirem perceber a presença do zumbido dentro de um sonho que tem uma característica diferente, porque a cognição é diferente do sonho convencional, sugere que sim, a gente pode ter momentos que, o zumbido tá aqui e a minha consciência tá em outro lugar. E, portanto, o sofrimento com o zumbido passa a ser menor. Vale isso pro colega, que agora já pulou o nome aqui, que tá com zumbido há 6 dias. Eu sempre acho que vale a pena a gente se focar nas informações otimistas, já que o Google e o Instagram fazem o favor de jorrar as informações negativas sobre o zumbido, que tem um potencial assim, tão rápido quanto estalar o dedo, de provocar impacto negativo duradouro nas pessoas que são calouras sobre o zumbido, tá? Calouras em relação ao zumbido. Então, se a gente olhar 360 graus, as informações negativas pulam na nossa frente. Basta não fazer nada, você já tá vendo coisa negativa de zumbido. Mas se você se der ao trabalho de olhar 360 graus, olhar vários lados da coisa, você pode ver informações que vão acalmar você, que vão centrar você, que vão gerar um conhecimento sem pânico, sem pavor, sem ansiedade, sem uma repercussão de qualidade de vida tão ruim quanto de muita gente que não se dá ao trabalho de ler, né? Ou não se dá ao trabalho, talvez tenha sido uma expressão infeliz, de muita gente que não consegue acessar informação positiva. Então, eu ganhei essa peça aqui, esse ergonite lindo, maravilhoso. Deixa eu só mostrar aqui, pai. Ele tem vários lados. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lados. É o que eu falo. Olhar um negócio por todos os ângulos, no caso, o zumbido, faz com que a gente tenha uma consciência sobre ele muito maior do que se a gente só olhar, por exemplo, o lado mais feio. Vamos dizer assim, o lado mais feio. Então, o lado mais feio faz parte, mas existem vários outros para serem olhados, inclusive algo que possa chamar a atenção que você ainda não percebeu. Tá fazendo sentido isso para vocês? Faz sentido para você, pai? Sim. Essa questão da percepção, ela é interessante exatamente em relação ao sono. Tá? E aí nós entramos num campo que é extremamente complexo e totalmente desconhecido ainda da ciência, que se chama memória. A gente estava discutindo.
não é que as coisas não acontecem. A gente estava discutindo, gente, vocês imaginam como foi o almoço, né? Do almoço até agora, a gente estava discutindo o que ia falar. Vai lá. Elas acontecem, mas elas são registradas de uma maneira que você não tem a percepção naquele momento. E mais ainda, você pode levar até uma eternidade para que essa percepção volte à tona e você entenda o que aconteceu. Porque isso é muito comum, de repente a gente diz assim, puxa, agora me lembrei do que aconteceu há 10 anos. Mas aconteceu há 10 anos, só que há 10 anos eu não tive a percepção. E quando eu estou dormindo, eu não tenho a percepção de como o meu corpo funciona. Eu só sei que eu deveria ficar inerte numa posição só na cama. Mas, gente, tem pessoas que viram na cama o tempo todo, chuta da esquerda para a direita, põe o pé no travesseiro. Como é que está o paralisado durante o sono? Não, estou em todo movimento. Meu corpo não ficou paralisado. Mas, normalmente, a pessoa acorda no outro dia como se tivesse dormido exatamente na posição em que acordou. Mas quem está do lado, detecta tudo. Então, essa questão de memória, poderíamos chamar de memória perceptiva, ela, como tudo, ela tem os dois lados. O lado positivo, que nós consideramos positivo, e o lado que nós consideramos negativo. Mas para a natureza, isso significa ter um significado bastante grande. Ou seja, perda de energia ou perda de pouca energia. Digamos assim, perda excessiva de energia ou perda controlável de energia. E todo o sistema do corpo trabalha com perda considerável de energia, né? Sempre a perda de energia, mas não uma perda excessiva de energia que desestrutura qualquer órgão, qualquer tecido, qualquer célula humana. Olha que comentário interessante da Flávia. Eu já apareci no sonho de uma amiga que disse que estava com um zumbido no sonho. Então, a amiga sonhou com um zumbido. Ela agendou uma consulta comigo e eu pedi para procurar a Flávia. Gente, Flávia, depois me conta quem que é essa amiga. Preciso revisar a ficha. Que coisa mais curiosa, para eu saber aqui o que eu anotei, como é que ela tá. Se você souber de alguma coisa, vou querer trocar figurinha com você sobre ela, viu? Muito, muito interessante. Cibele falando, vivendo e aprendendo. É isso aí. A Luzia falou do meu exemplo do orgonite, né? Vale pra vida. Olhar tudo. Gente, quando a gente cria um olhar 360 graus, a gente criou... Eu nem sei o que veio primeiro. Se eu criei isso como jeito de analisar tudo, ou foi a medicina integrativa que me levou para isso, ou quem veio primeiro. Nem sei quem foi o ovo, quem foi a galinha. Mas hoje é para tudo eu olho todos os lados. E até vou confessar aqui que esse exemplo que eu dei, que a Luzia gostou e que serve para a vida e talvez ajude vocês, hoje eu acho que isso é um dos grandes aliados que eu tenho para não me tornar uma pessoa ansiosa. Porque quando a notícia ruim vem, e vem, parece que em segundos eu rastreei, conectei com várias coisas. Em segundos parece que eu olhei a peça toda, todos os lados. O feio, que é o que chega, né? E todos os outros, eu olhei, peraí, então, nossa, vale muito a pena a gente ter esse racional. Putz, chegou a bomba, né? Porque ela é sempre o que afeta a gente. Não são as notícias neutras, nem tanto as positivas. As negativas afetam porque elas têm um vínculo com sobrevivência, com o instinto da sobrevivência enorme. Então, já afetou, depois você para pensar. Mas fazer essa parte de parar para pensar, que é um exercício, vale muito a pena. Então, eu fico contente, Luzia, que tenha servido para você. E daí, a ideia... A Flávia está continuando aqui, antes de eu falar de memória. Ela agendou no sonho. Ah, foi o sonho dela. Não acredito. Então ela sonhou com você e comigo. Bens a Deus.
Acordou assustada, mas sem zumbido. Benza a Deus, socorro, quero saber mais dessas informações. Amo um negócio fora da caixa, amo, depois você me conta. Mas enfim, voltando para a memória, né, que é a bola que meu pai levantou aqui. Bom, a memória é um negócio com gigabytes, né? Sei lá quanto que a gente carrega disso, né? E sei lá de quanto tempo atrás a gente também carrega memórias. Mas tem uma linha que eu acho muito interessante de estudo, que eu sou curiosa, não sou expert, que é na memória pós-traumática, né? Então, que gera vários distúrbios de comportamento, tipicamente estudado em veteranos de guerra, em pessoas sequestradas, enfim. São pessoas que têm um impacto tão grande na vida de coisas que elas vivenciaram que dificilmente, assim, a vida precisa de muita estrutura depois, muito investimento para voltar ao normal, ao que era antes dessa memória traumática, tá? E para alguns pacientes com aquele tipo de zumbido insuportável, percebe como um negócio que não consegue se livrar. Qualidade de vida mergulha nas profundezas. Só que a pessoa é uma ótima paciente. Ela vai procurar ajuda, ela recebe orientação de gente boa, ela faz o que é pedido para fazer. Então, ótima paciente, é diferente, tá? E o impacto tá sempre presente, sempre. Ou seja, o cérebro, que é o seu melhor amigo, que tem uma capacidade natural de habituar, de adaptar com coisas estáveis, é como se aquela capacidade fosse bloqueada, porque existe uma informação ali traumática que não deixa, que vincula o zumbido com algo muito ruim e, portanto, não deixa esse processo natural de habituação acontecer. Veja se faz sentido para vocês. Então, alguns pacientes chegaram para mim e eles têm consciência que o som do zumbido, tipo apito, tipo cigarra, tipo grilo, tipo panela de pressão, esteve numa memória que eles têm do passado, em que, paralelamente com esse som real, tinha acontecido um fato traumático, tá? Então, isso é um assunto para psicologia, para psiquiatria, em paralelo com o trabalho do otorrino, tá? Porque a memória traumática associada a sons precisa receber uma ênfase de tratamento, porque senão ela é muito forte, já que ela é percebida pelo nosso cérebro reptiliano, associado aos instintos. É difícil você entrar só com uma coisa cognitiva, com você entrar com explicação e você conseguir desmanchar essas conexões super fortes, super importantes. Então, vale muito a pena para todo mundo que está num estado de zumbido com várias tentativas de tratamento, com vocês se doando para fazer direito. E aqui vale uma ressalva. Se eu pegar uma mudança, um tratamento simples de zumbido, que é mudança alimentar, eu vou dizer que tem muita gente que não quer fazer. Que escolhe, eu não quero. É muito difícil para mim a questão de largar o leite, largar o pão, largar o glúten, largar o doce, seja lá, largar o quê, quando vocês são orientados. Então, isso aqui eu não chamo de fazer tratamento direito, tá? É a pessoa que tá assumindo, eu não consigo. Ok. É diferente daquela pessoa que faz tudo nos trinques e não consegue alcançar o estágio da habituação ou da adaptação. Enxerguem isso. É completamente diferente. Porque senão vocês, se fizerem, 2, 3 tratamentos sem melhora, vão achar que vocês estão nesse conjunto. É diferente. Então, quero botar bem os pontos nos is para não sair informação distorcida dessa live aqui, tá? Porque sempre tem alguma coisa
para quem sofre, sempre tem alguma coisa impedindo o caminho natural do cérebro, tá? E caso alguém aqui seja novato na live, eu vou só comparar com outras coisas que são bem facinhas de entender. Por exemplo, eu tô com roupa desde que eu acordei, tá? Tô com roupa desde que eu acordei. E aí, essa roupa tá estimulando o tato das partes cobertas desde que eu acordei. Quantas vezes eu parei para perceber, para lembrar que eu tô com a roupa X, que tá aqui tá liberado, aqui tá encostado, aqui tá mais sei lá, poucas. Mas esse estímulo está presente o tempo inteiro. Se eu tivesse passado, hoje eu não passei um perfume, mas se eu tivesse passado um perfume, ele poderia estar horas impregnando meu olfato e mesmo assim o cérebro deixando de perceber. Por quê? Mesmo que não seja habituação, daí seja saturação, é outro nome, mas tá tudo certo. É só questão de entender que o cérebro deixa de reagir para coisas que são constantes. E para o zumbido, a naturalidade do cérebro é deixar de perceber. E é por isso que várias pesquisas mostram que quem sofre com zumbido é uma parcela de 20% de todo mundo que tem zumbido. Ou seja, 80% tem. O cérebro entra na habituação como se fosse essa... Parar de perceber o estímulo do tato na roupa, parar de perceber o estímulo olfatório de um perfume de boa qualidade. Tá? Então o cérebro sabe o que fazer. E, portanto, o sofrimento contínuo, progressivo ou resistente, rebelde a tratamentos, direito, né? Tem que ter alguma coisa impedindo e a gente precisa olhar para memórias traumáticas também. Tá fazendo sentido? Total. Vai, completa aí. Então, veja, cada pessoa tem uma escala de valores próprios. Ah, peraí, pai, olha que fofo. Silen Carneiro, seu papai me deu saudades do meu papai. Ah, querida, olha, fica com essa cena na memória, lembra dele, conecta com ele, aproveita, manda um abraço meu pra ele, tá bom? O meu também. Isso, fiz, pronto. Lembra, manda um abraço nosso pro seu papai. Coisa mais fofa de você deixar a gente consciente disso, tá bom? Adorei. Vai lá, pai. Então, cada um de nós tem uma escala de valores próprias. E essa escala de valores, ela começa com as emoções básicas, conforme a gente já discutiu aqui numa live da roda das emoções do Blood Shake. Mas veja, quando o corpo está em formação, ele começa a ouvir sons ao quinto mês de gestação. Quinto mês da gestação. Quinto mês de gestação. Então, ao quinto mês de gestação, no útero materno, a criança começa a ouvir sons. Primeiro, os sons inerentes ao comportamento da mãe, os batimentos cardíacos e os outros sons. Depois, aos sons do meio ambiente. De certo modo, ainda dentro do útero, eu vou fazendo uma seleção natural daquilo que eu posso considerar ameaça e daquilo que eu posso considerar rotina. Tá? Veja, eu ainda estou feto em formação, mas o meu sistema auditivo já está contribuindo para eu formar uma escala de valores, e essa escala de valores vai me dar sensibilidade de eu entender mais tarde se o meu zumbido é algo inquietante, que tem um valor muito alto, ou se é algo suportável. Porque, como a Tani falou agora há pouco, 20% das pessoas continuam achando que o seu zumbido é insuportável. Mas, às vezes, o zumbido dela pode ter intensidade bem menor do que o zumbido de uma outra que passa a conviver com ele facilmente. O que influiu nisso? Influiu a escala de valores. A escala de valores, como eu valoro determinados acontecimentos. E costumo valorar mal, tudo aquilo que eu sinto que é prejudicial ao meu desenvolvimento, à minha vida. Né?
É assim, simplesmente, que as coisas funcionam. Ou seja, a gente pode se traumatizar com sons desde a barriga, desde a vida intrauterina. Ó, pai, olha, mais um pedido aqui, olha, da Instagraça. Qual é o Instagram do seu Papis? Eu quero segui-lo. Gente, ele não tem. E assim, não adianta. Eu já tentei, já mostrei que ele ia ter um monte de seguidores, só dos meus ia ter um monte. Não rolou. Não é? Gente, pensa numa resistência. É ele com o Instagram. É de abrir, não é nem de fazer vídeo, é de abrir. Não, eu já passei muitos anos da minha vida divulgando e trabalhando, dando aulas na USP. Chegou o momento de ter tranquilidade. Viu? Pai, olha como você está abafando. Olha a pergunta da Socorro. Doutora, qual é a formação do seu pai? Ele se expressa tão bem. Fiquei curiosa. Parabéns pela live. Muito top. Obrigada. Que bom. Fala da sua formação. Gente, vai demorar o resto da live para ele explicar. Não vai ser. Eu sou físico nuclear, engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro nuclear. Só. Uma vida estudando. Esses são só os diplomas, né? Uma vida estudando. E depois da aposentadoria, muito trabalho. Aí arruma um tempo para vir fazer live com a filha aqui, né? Ó, não tem a formação do zumbido, adora um cérebro, né? Era para ser médico daí, né? Porque queria ser médico daí, enfim, a vida levou para física. Aí tem uma filha médica, tem uma neta que agora tá terminando a faculdade de medicina, sempre entendeu de cérebro. E outra de biologia. Outra de biologia, exatamente. Então, assim, é um assunto atrás do outro. Pode trazer. Quer conversar sobre vinho? Ele vai dar um jeito de falar da física do vinho, tá? Pode rolar qualquer assunto aqui. Aqui, ó. Mas tá vendo? Engraçado, né? A gente já tinha visto de outras pessoas que a presença dele, além de agregar conhecimento, né? Eu falo do jeito clínico, ele fala do jeito metodológico ou mais científico na área dele. Além de agregar, a gente viu que tinha algumas pessoas que falavam que bacana o relacionamento pai e filha, né? Então, acho que isso apareceu aqui hoje. E olha aí, SP1952 aqui. Meu papai já não está aqui entre nós. Faria 110 anos depois de amanhã se tivesse aqui. Saudade. Celebra. Não. Fica com essa minha sugestão. Celebra. A partida não precisa. A saudade não necessariamente é uma coisa ruim, né? E pode ser uma saudade que preenche o coração pela gratidão do tempo que você passou com ele. E não só uma saudade de falta. Fica aqui de sugestão, tá bom? Ó, que lindo seu pai, doutora. Que inteligente, sabedoria também. Ai, gente, meu orgulho, meu orgulho. Eu compartilho com vocês aqui, porque tudo de bom que eu tenho na vida, eu conto pra vocês. Tudo de bom que eu tenho, eu quero que vocês tenham também. Então, fica aqui compartilhado, pai de todo mundo. É muito claro, a evolução mostra isso de uma maneira muito clara, que os filhos são mais inteligentes que os pais e os netos mais inteligentes que as mães. Ó lá, então. E ó, olha quem que incentiva o mesmo pedido que eu já fiz. Flávia, Dr. Vladimir na nossa Masterclass. Flávia, assim que ele pousou em São Paulo, eu convidei. Eu falei, quando que você vai de novo para Teresópolis? Não sei, então fica até dezembro. Olha aí, ó, já tem aqui mais um pedido aqui. Eu morro de saudades do pai que já faleceu. Débora também. É isso aí, né? Parabéns pro seu papai. Olha aí, que bacana, que bacana. Concordo com a Flávia. Annelise, agora sou eu, você e a Flávia querendo meu pai na Masterclass. Dia 6 de dezembro. Olha lá. Essa live vai ficar salva? Sempre fica, querida. Sempre fica. Bom, e aí? A gente tem mais 10 minutinhos aqui. Eu quero me colocar à disposição das perguntas de vocês, seja sobre zumbido e sono, seja sobre outra coisa. Primeira pessoa que fizer uma pergunta top, a partir de agora, né, a gente responde aqui. Quer uma aguinha, pai? Ai, vamos brindar? Vamos brindar, que muito legal, né? Tintim, né? Vocês já brindaram assim, ó, uma vez, tintim, tá? 2 vezes, quando for com ele. Brinde com água. Brinda aqui com água. Pronto. Vamos lá.
É possível extirpar o córtex auditivo? Rose, nunca ouvi esta pergunta antes. Se você extirpar o córtex auditivo, você vai deixar de perceber todo e qualquer som. Sim. E tudo, todo e qualquer som. Porque o córtex auditivo é a via final de tudo que entra por aqui, tá? Porque só entrar não basta. Tem que entrar, percorrer e chegar aqui no córtex auditivo, no fim da estação, tá? Então, muito interessante a sua pergunta. Tomara que nunca ninguém consiga extirpar córtex auditivo. Porém, eu vou te dizer que existem umas tentativas de cirurgia estereotáxica que estimule, ou que destrua o mais fechadinho possível a área geradora dos zumbidos tonais. Quer dizer, zumbido que é um tom puro, que não é uma banda larga, né? Quanto mais banda, maior a área do córtex que está sendo usada ali naquela representação. Então, o zumbido que é tonal, eu já vi algumas pesquisas de neurocirurgiões fazendo, o Dirk de Ridder, que é um belga, né? Fazendo tentativas de cirurgia estereotáxica. Adivinha se deu certo? Por enquanto, não. Né? Mas isso é mais ou menos óbvio, porque o cérebro, ele não trabalha só por áreas e sub-áreas. É um conjunto, é uma rede, como se diz, é como se fosse uma teia, tudo, uma coisa depende da outra. Mesmo que você faça microcirurgias, elas destroem determinadas conexões neuronais. E a alegação de que aquela destruição de áreas neuronais podem ser substituídas, porque a fiação, os neurônios são como os fios, desviam as informações, isso não é totalmente correto. Você sempre vai ter uma deficiência no processo, né? Então, não é bem assim. Você pode tentar eliminar, pensar que elimina um mal maior em função de um mal menor. Mas sempre tem um lado negativo do processo, porque ele não foi criado para funcionar dessa maneira. Não foi criado. O cérebro continua sendo um enigma muito grande, exatamente por isso, porque as áreas cerebrais, elas se interligam. E só lembrar que, por exemplo, quando nós surgimos como Homo erectus, o nosso cérebro tinha 1.000 centímetros cúbicos de capacidade volumétrica, era 1 litro de leite praticamente. Hoje ele tem 50% mais de massa neuronal. Então, ao longo de toda essa evolução, eu fui construindo sub-áreas de neurônios para poder interligar as áreas e dar ao ser humano atual o nível de percepção para adquirir conhecimento e inteligência que nós vangloriamos de ter, tá? Então, tem esse lado que precisa ser pensado, sim. Muito Tecnicamente, bom. Pode ser um sucesso, porque a pessoa continua viva? Sim, pode ser um sucesso, mas tem um preço. Com certeza. Muito, muito, Rose. Eu achei ótimo que você levantou essa bola, né? Porque dá chance da gente botar opiniões, fazer conexões aqui para te responder. E de qualquer jeito eu vou sugerir. Não vale a pena ficar esperando, se um dia essa época chegar, não vale a pena ficar esperando, tá? Então sempre procura ajuda pra gente ver o que tem hoje de mais viável aí pra você. E o J. Matias aqui tá fazendo uma pergunta super a ver com o tema, que eu confesso que eu esqueci de comentar sobre isso. Então vamos lá. Por que o zumbido piora depois da soneca da tarde? Tá? Quando eu falei que eu ia falar de sono, soneca e sonho, passou, desculpa. Então, dúvida antiquíssima. E quando as pessoas me falavam que na soneca, depois da soneca, o zumbido acordava pior, de minutos a horas.
a coisa instantânea que vinha na minha cabeça, deve ser porque cochila no sofá, né? A soneca depois do almoço, fica lá caindo, assistindo alguma coisa assim, fica caindo o pescoço, ou vai dormir mesmo, deitar no sofá assim com aquele o braço mais alto. Sempre pensei numa coisa cervical, até chegar um paciente que falou assim, mas doutora, a minha soneca é na mesma cama que eu durmo a noite inteira. Só que quando eu durmo a noite inteira, eu não acordo pior de manhã. E se eu dormir um pouco, 20 minutos, eu acordo. Eu falei, a minha teoria falhou. E discuti com algumas pessoas e a gente não chegou num consenso. Ficou a hipótese, olha aqui, J. Matias, a hipótese de que o sono pequeno, a soneca, pudesse ter um ciclo não completo de sono e que pudesse ter uma liberação de neurotransmissores diferente da noite completa com os vários ciclos de sono, tá? Dá para provar? Não dá para provar, ficou só na especulação. E aí, fala. Mas é mais provável. E aí, esse pesquisador francês, que eu falei para vocês, que dessa vez apresentou no Canadá o trabalho de sonho, né? No ano passado, ele apresentou, em Dublin, ele apresentou o zumbido com soneca, né? Então, ele também pensou na questão cervical, que nem a gente, e ele viu, fazendo uma análise mais complexa, que o fator de risco para piorar o zumbido pós-soneca é ronco e apneia, tá? Então, a partir do ano passado, quando eu vi essa informação, comecei a perguntar para os meus pacientes que pioram do zumbido pós-soneca se eles têm ronco e apneia. A maioria tem, mas não todos. Ou seja, também é uma coisa que o modelo dele não se encaixa para todo mundo. Assim como o meu da cervical não se encaixa, o dele também não. Ou seja, zumbido pós-soneca é uma dúvida duradoura aqui. Mas de qualquer jeito, se vocês tiverem essas duas hipóteses para pensar, será que a minha soneca está sendo num ambiente diferente da cama, no sofá, no braço do sofá ou a cabeça caindo, tá? E será que eu tô tendo ronco-apneia? Lembrando que quem tem precisa de alguém para fofocar isso. Porque a pessoa com ronco-apneia muitas vezes não sabe, sozinha não sabe que tem, tá? Então fica com essas duas possibilidades por enquanto para você tentar direcionar esse raciocínio. E eu já vi pessoas falando assim, eu fiquei com medo de dormir depois do almoço. Porque às vezes o tempo de piora do zumbido vai até a hora de dormir mesmo, de noite. E daí acaba sendo um incômodo a mais do que no dia que ele não tem a soneca, tá? Então, coisas para pensar. Mas de qualquer jeito, a maioria que piora pós-soneca, piora por minutos. E depois ele volta ao estágio pré-soneca. Fez sentido para vocês, gente? Já estamos aqui na nossa hora de encerrar. Olha quanta pergunta que veio. Obrigada, doutora, aqui diz Lisboa. Era o J. Matias de lá. Que bom. Fala que essa live internacional. Muito bom, muito bom. Eu não tenho ronco ou apneia. Pensa na cervical, Pedro. Eu nunca percebi isso, Cibele. Então não deve ter a sua piora soneca, porque ela é muito nítida quando existe, tá bom? E a apneia precisa de exame para saber, com certeza, para quantificar. Olha a doutora Sávia da Clínica Somnus, maravilhosa, tanto especialista em zumbido quanto em sono. Minha ex-aluna, minha ex-doutoranda querida, Quarta-feira estamos nos encontrando em São Luís do Maranhão. Aliás, quem é de São Luís do Maranhão aí? Gente, vai lá me assistir. 7 da noite estarei lá com a Ana Elisa e com a Sávia. Aula ao vivo, unindo otorrinos e fonos na cidade. A gente vai, faz uma bagunça, junta todo mundo e daí a gente volta para casa. E daí o trabalho continua lá. Muito bom. Sávia, querida, a gente se encontra então esses dias. Quero agradecer vocês que ficaram aí com a gente aí
74 pessoas, fora as que entram e saem, etc, né, para esse fim de domingo aqui, bem gostoso. Paizão, obrigada mais uma vez, que bom que você tá de volta. Que é isso, para mim é muito gostoso participar desse bate-papo, que é um bate-papo, né, na realidade. Com certeza. E eu vi, né, os problemas que os outros têm e que são similares, muito comuns. E a gente vai tomando conhecimento. Com certeza. Ó, e a sábia, para fechar aqui, parabéns, filha de peixe, peixinho é bonitinho, vocês são demais. Que bom. Eu fico muito contente que vocês tenham aproveitado. É o que eu falo, não só o conteúdo aqui, né, mas esse entrosamento, esse clima gostoso que a gente tenta criar para vocês aqui aos domingos à tarde. Agradecer vocês e as maravilhosas Flávia, Annelise e Heloísa, que a Ana Lúcia tá descansando ainda naquelas férias, né? Mas semana que vem ela tá com a gente, tá? Então, muito obrigada. Ótimo fim de domingo. Semana que vem a gente se encontra, tá bom? Beijo no coração. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Deixa eu fechar aqui.